Então, a minha palestra é sobre JavaScript, mas é uma palestra um pouquinho diferente, ela não é uma palestra tão técnica, é uma palestra que fala um pouco da história do JavaScript, é um pouco do passado, presente e futuro, digamos assim. Então, para me apresentar, né, como eu já disse, eu trabalho na Hilde. Lá a gente tem um nome chique para desenvolvedor front-end, que é Web Engineer. E eu lidero uma equipe de desenvolvimento lá que tem cerca de entre 10 e 15 pessoas. Na Hilde a gente tem uma equipe muito grande de desenvolvimento, contando todos os escritórios do mundo, né, são 11 escritórios. São entre 250 e 300 desenvolvedores. E eu trabalho ao mesmo tempo para o escritório de Nova York e para o escritório do Rio. E, por incrível que pareça, eu conheci o Instituto César através do escritório de Nova York e não através do escritório do Rio. E lá no Rio eu estou envolvido com front-end, back-end, um pouquinho de infraestrutura e integração contínua. O que é a Hilde, basicamente? É uma agência de design. Essa é uma foto de uma parte do escritório do Rio. Pode multiplicar esse espaço aí por uns 5. É o tamanho do nosso escritório, tem mais ou menos 100 pessoas. É uma agência de design que é focada no usuário. E a gente faz produtos digitais. Eu quero usar esse gancho para começar a palestra, porque ser uma agência que faz produtos digitais foi o que me atraiu para a Hilde. Não é uma agência que migrou do gráfico para o digital, ela foi sempre uma agência digital. Mas eu acho que isso é uma realidade um pouco atrasada no Brasil, em geral. No Brasil, a gente tem poucas agências digitais, poucas empresas que se dedicam exclusivamente a produtos digitais. E eu não vou mentir, eu acho que isso aconteceu no Brasil porque a Hilde é uma empresa americana. Eu acho que agora a gente está começando a ter empresas focadas no digital. E isso tem muito a ver com a gente, né? Desenvolvedores front-end, a gente trabalha com o digital, a gente trabalha com a interface. E essa pergunta, o que define o front-end, o que define o nosso trabalho, é a base para essa palestra. E tem esse nome, né? State of the Union, que eu confesso que é um pouco ambicioso, já é quase um clichê, que já temos várias palestras com esse nome, Design State of the Union, User Experience State of the Union, e eu não me aguentei e botei JavaScript State of the Union, mas é uma palestra humilde, que inclusive é uma característica que eu vi muito aqui hoje, e eu queria fazer esse elogio, porque ninguém aqui, nem palestrante, nem organização, ninguém tem orgulho, é todo mundo humilde, sincero, só quer trocar conhecimento. Isso eu acho uma coisa muito legal em um evento de front-end, está faltando isso. E State of the Union é um pronunciamento que o presidente dos Estados Unidos faz todo ano para o Congresso, querendo passar um pouco da situação, onde é que o país está e para onde o país está indo, né? A gente não tem um presidente na internet, muito menos no front-end, muito menos no JavaScript. Mas se a gente fosse fazer esse exercício em conjunto, qual foi o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui e onde é que a gente está e o que a gente precisa melhorar? Muitos desses logotipos devem ser familiares para a maioria de vocês. Mas o mais interessante deles, além do conteúdo deles em si, é que eles surgiram só nos últimos 5 anos. Eu acho que para a maioria de nós parece que foi sempre assim, mas na verdade se a gente pensar em toda a história do front-end, que começou, tem pelo menos uns 20, 30 anos, nunca teve esse movimento tão grande de a gente ter tantas ferramentas sendo lançadas, tantos frameworks e bibliotecas boas sendo lançadas em tão pouco tempo. 5 anos é pouco tempo. E aí eu tenho 3 perguntas que são as premissas para esse estudo, né? Primeiro, por que aconteceram tantas mudanças nesses últimos 5 anos? O que mudou?
se foi uma mudança na essência da nossa área, será que a nossa área mudou completamente ou foram mudanças na forma de fazer, de repente, a mesma coisa? E a terceira, que é a pergunta mais importante, se por acaso teve alguma coisa que não mudou nesse processo. Se teve alguma coisa que não mudou, a gente deveria saber o que é, porque talvez seja o mais importante de tudo. Isso levou, inevitavelmente, a construir uma timeline. É uma timeline grande, que consiste de 8 pontos. Eu precisei de ajuda da equipe do Rio para poder montar essa timeline. E no final ela foi enxugada para caber em uma palestra de 45 minutos. Eu coloquei algumas coresinhas, mas eu tenho certeza que todo mundo vai esquecer essas cores daqui a 5 slides, mas de qualquer forma, tomara que facilite um pouco. A gente pode começar em 1950. 1950 foi o ano em que foi lançado o primeiro computador comercial. Já não era aquele computador gigantesco, apesar desse ser gigantesco, mas tem aquelas fotos que a gente vê nos livros de história, aqueles computadores enormes que ocupavam uma sala inteira. Aqueles não eram os computadores comerciais. Esses computadores que foram lançados, eles alavancaram muito o desenvolvimento da ciência da computação. E aí surgiu a primeira linguagem de alto nível que a gente conhece, que é o Fortran, que é uma linguagem imperativa. Claro que isso não foi coincidência, né? Foi na mesma época. E pouco depois surgiu o Lisp. E aí reparem que eu separei em duas linhas. Todas as linguagens vão estar separadas em imperativas e funcionais. Isso tem um motivo que a gente vai ver depois, né? E não é coincidência que a IBM já existia naquela época. O aparecimento do Fortran, o desenvolvimento das linguagens, tudo tem a ver com o lançamento do primeiro computador comercial e da presença da IBM no mercado. Quando a gente fala de imperativo e funcional, a gente tem que explicar o que são paradigmas de programação. Paradigmas de programação são formas de programar que vão permear todo o jeito que você escreve o seu programa, a sua aplicação. E eles têm diferenças fundamentais entre um e outro. Então, alguns a gente já ouviu falar, talvez você já tenha ouvido falar de todos, né? Orientado a evento tem muito a ver com JavaScript, orientado a objeto tem muito a ver com linguagens clássicas como Java, por exemplo. Reativo é um cara que já existia e está voltando hoje. E os dois principais que a gente está vendo nessa timeline são imperativo e funcional. Beleza. Um pouco depois surgiu o Algol. Eu quase não incluí o Algol nessa apresentação, mas eu deixei ele aí porque uma coisa me chamou muita atenção, que o Algol trouxe o if. O if não existia antes, nem no Lisp, nem no Fortran. E eu fiquei muito curioso em relação a isso, porque a nossa vida seria completamente, se você imaginar que se não existisse o if, o que a gente faria, né? E aí, beleza, 1970, já passamos 20 anos. 1970 foi marcado pelo lançamento do primeiro micro pré-processador programável. Estou me entendendo com o passador aqui ainda. Beleza. Esse MPP aí é o micro pré-processador programável. De vez em quando eu vou lembrar vocês das cores, tá? A linha amarela é a linha dos processadores. De novo, eu vou ficar lembrando vocês que não tem coincidência. O objetivo de deixar essas linhas em paralelo é para a gente ver como uma coisa influencia a outra. Então, o lançamento do micro pré-processador programável e a existência das empresas Xerox e Apple tem muito a ver com o lançamento do Smalltalk, que foi uma linguagem muito importante para propagação, digamos assim, do MVC e da programação orientada a objeto. Alguém aqui não sabe o que é MVC? Ou não tem esse conceito claro? Ou todo mundo sabe o que é? Pode levantar a mão se alguém não souber. Beleza. Então, na linha de MVC já é diferente de paradigmas de programação. São padrões de arquitetura de software. São padrões que, dependendo do que
o seu software vai fazer, você pode escolher usar um ou outro. O MVC, por exemplo, é um padrão que está intimamente relacionado a softwares que têm interface gráfica. O V de MVC é View, né? Então, você não vai ver MVC em softwares que não têm uma interface. E aí, dependendo do seu software, você vai escolher utilizar um ou outro. Por exemplo, se você tiver, ou mais de um em conjunto, né? Então, se você tiver um software que é altamente interativo, você pode usar Publish Subscribe, por exemplo. E aí, pouco depois, surgiu o C, que é o pai da maioria das linguagens que a gente conhece. Na linha do funcional, Scheme e o Haskell. Foi. Pouco depois, um outro cara apareceu que foi a primeira noção de concorrência, também na linha dos processadores, né, de você poder realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Isso, vocês vão ver que a partir daí as coisas vão mudar, é o primeiro alto nível de mudança. E pouco depois surgiu o HTML, ainda não existia nem CSS, nem JavaScript. 1990, já pulamos 20 anos de novo. Então, lembra que teve a noção de concorrência, agora entrou a AMD no mercado, e aí você tem não só a concorrência de processador, mas tem uma concorrência comercial agora, entre a Intel e a AMD. E isso dá um impulso muito grande no mercado, porque a Intel começa a lançar processadores com intervalo cada vez menor. E aí, consequentemente, a gente teve desenvolvimento das maiores linguagens que a gente usa hoje em dia no back-end, que é o Python, Ruby, PHP e Java. Reparam entre parênteses ali do Java, binding também um padrão de arquitetura que tem muito a ver com o MVC para facilitar o sincronismo entre a view e o model, né? O Java, como ele tinha essa premissa de servir como uma linguagem mãe que funcionasse em diversas plataformas e sistemas operacionais, foi responsável pela maioria dos softwares que a gente conhece até hoje, todos eles, a maioria deles com interface gráfica, a grande maioria utilizando o MVC e o binding, que a gente pode achar que é alguma coisa nova hoje em dia com os frameworks, mas está aí desde 1990. E pela primeira vez surge essa linha preta, que é a linha da internet, com o www. E finalmente aparece o CSS, as coisas começam a ficar um pouquinho mais interessantes na internet. O back-end estava a todo vapor, o front-end nem existia ainda nessa época. E aí surge o primeiro browser, Netscape. O Brendan Eich, pai do JavaScript, trabalhava para o Netscape. E a Microsoft já existia nessa época, acho que vocês já conhecem a história, de que a Microsoft declarou guerra ao Netscape e declarou publicamente que ia destruir o Netscape, acabar com o Netscape. E o Brendan Eich recebeu a ordem ou a missão de criar o JavaScript, e ele fez isso em 10 dias. E aí, claro, a Microsoft respondeu com o Internet Explorer, com essa tentativa de acabar com o Netscape, e eventualmente conseguiu, né? Beleza, a gente chega nos anos 2000. Acho que é uma sensação muito boa quando tudo vai para trás, assim, né? Ficar limpo. Não tem que ficar memorizando muita coisa. O Internet Explorer foi melhorando, assim, entre aspas, né? Até o Internet Explorer 7. Ainda está melhorando até hoje. A Microsoft, a gente tem que, de fato, agradecer ela, pelo menos por uma coisa, que foi a noção do Ajax. Foi a primeira implementação do Ajax foi feita pela Microsoft. Depois a Mozilla fez uma implementação melhor e foi integrada aos outros browsers. E não é coincidência também que, tendo já browsers, Ajax, o front-end já está ficando mais interessante, surgiu o Google, pouco tempo depois XHTML e o JSON, também já favorecendo um desenvolvimento legal do front-end. E
Na linha amarela, lembrando que é dos processadores, Pentium 3 e Pentium 4. Aí a gente tem já a linha da internet num lugar legal, a linha dos processadores num lugar legal. A gente teve insumo suficiente para ter empresas puramente baseadas no digital, né, na internet. Então, Google, Hotmail, Wikipedia são exemplos. Se a gente tentar lembrar, não sei quem chegou a programar nessa época, eu programei, talvez alguns de vocês tenham programado. Front-end nessa época, ele era praticamente declarativo, né? Quase ninguém se aventurava a escrever JavaScript e a gente programava em HTML, se assim pode se dizer. E não existia ainda a necessidade do profissional do front-end, não existia nem esse nome direito. Geralmente eram profissionais de back-end que tinham que botar alguma coisa, uma cara ali para o site aparecer, e escreviam lá HTML. Muitas vezes esse HTML era gerado por frameworks ou sistemas de software. E naquela época ainda não tinha o conceito de tableless, tudo era feito em tabela, milhares de tabelas, layouts eram feitos em tabelas. Algumas pessoas devem se lembrar de fazer o cantinho arredondado lá com PNG transparente. E se a gente tentasse escrever alguma coisa em JavaScript, não existia jQuery, não existia nenhuma biblioteca, muito provavelmente a gente ia ver erro por toda parte. E essa linha verde está aparecendo pela segunda vez agora. Eu tenho que lembrar porque ela apareceu só no primeiro slide, que é a dos computadores. Então a gente teve o iMac e laptop. Por o laptop ter sido lançado, isso também vai influenciar a linha dos processadores, que vai influenciar todo o resto. A gente tem que ter processador. Eu fico querendo dizer pré-processador, mas é processador. Processadores cada vez menores para caber em laptops e laptops cada vez mais finos e menores. Então isso vai avançar bastante as coisas. Até ao ponto de a gente não conseguir ter mais poder e menos espaço, a gente começou a multiplicar os cores. E ainda bem que surgiram Firefox e Chrome. Para quem lembra da época que eles surgiram, a gente não acreditava neles. Eram aqueles browsers estranhos que tinham umas páginas de propaganda e ninguém utilizava eles naquela época. E aí aconteceu uma coisa interessante. Apareceu essa linha azul. Essa linha azul é a linha do front-end. É a nossa linha, apareceu pela primeira vez agora, nos anos 2000. Apareceram as primeiras bibliotecas de JavaScript, que foi o Dojo e o Prototype. Alguém conhece? 1, 2, 3. Beleza. Se alguém já usou Magento, Magento usa Prototype. Não sei se usa até hoje, mas na época que eu programei... Exatamente. E aí, a gente que estava ali, não fazia back-end, ficava lá tentando fazer uma coisa ou outra com tabela, levando um monte de erro em JavaScript, começou a pensar que alguma coisa estava acontecendo diferente. Também, não é coincidência nenhuma que, tendo bibliotecas que estavam tentando normalizar a API do JavaScript e tentando facilitar a forma de você fazer Ajax, que dois dos caras que eu acho que são os produtos mais interativos que a gente tem até hoje surgiram, que foi o Facebook e o Gmail. E quando surge um produto assim, eles são responsáveis por evoluir em peso assim, com as ferramentas que a gente usa. Como a gente sabe, hoje o Facebook é óbvio, está na cara que ele evoluiu muito a nossa área, mas o Gmail também, porque internamente você gera a necessidade de ter ferramentas cada vez melhores, então você reflete isso para a comunidade inteira. E aí teve um foco cada vez maior em JavaScript, veio o ECMAScript 5, que é o que muita gente ainda usa até hoje, e óbvio teve um boom de Ajax e pela primeira vez a noção de arquitetura RESTful. Como é que era o
nessa época, né? Tá parecendo que as coisas estão ficando boas, mas nessa época o código ainda era o código espaguete. Era um código assim, se a gente for otimista, porque tinha muito código assim também. Totalmente ilegível, não tinha nenhuma diretriz de como organizar código no front-end, apesar do back-end ser muito evoluído já. Por mais que a gente tentasse, não tinha de onde aprender, não tinha livros, não tinha cursos focados a como organizar código de front-end. E aí, o seu, que provavelmente era um cara de back-end, ia dizer para você que você tinha que refatorar o JavaScript inteiro. E você mesmo que tinha escrito código, você não ia entender o que você mesmo escreveu ali as semanas depois. Aí você ia primeiro tentar refatorar para depois chegar no passo final, que é de simplesmente rezar para o JavaScript funcionar. E não ia funcionar. Aí apareceu o Node. E quando apareceu o Node, aí sim a gente ficou animado. Porque a gente estava começando a ficar claro que a gente tinha algum espaço aí nesse mundo de tecnologia, né? Se o JavaScript chegou no back-end, chegou no servidor, então alguém vai entender a gente, alguém vai deixar a gente aparecer, né? E aí, claro, veio esses caras, Mutools, JavaScript MVC, UI também, não sei se alguém aqui já usou, o jQuery com certeza, todo mundo usou, todo mundo usa, apesar de que o objetivo de jQuery naquela época era muito claro, você tinha duas implementações de JavaScript em paralelo. Você tinha o ECMAScript 3 e o ECMAScript 5 ao mesmo tempo em diferentes navegadores. Então o jQuery surgiu para tentar padronizar isso e para que os desenvolvedores não se preocupassem em ficar fazendo polyfill e se preocupando em como que uma implementação do JavaScript ia renderizar e a outra. Ah, é claro, e repara que pela primeira vez apareceu aqui MVC no JavaScript. E aí, porra, aí sim, isso é JavaScript. Aí a gente começou a ficar mais animado e uma galera começou a pensar em fazer carreira disso, e começou a aparecer essa noção de front-end como carreira, né? Para melhorar ainda mais, apareceu o iPhone. E da mesma forma que quando os laptops surgiram, quando o iPhone surgiu, ele forçou o mercado a se adaptar completamente, não só em relação a processadores e hardware, mas também em relação à interface, em relação a você começar a pensar em responsivo e começar a pensar em escrever um código só para vários aparelhos, e não ficar escrevendo um código para computador, um para iPhone, etc. Beleza. Já chegamos aí na nossa era atual. Na linha dos processadores, a gente avançou bastante. Com certeza já está desatualizado, mas i7, 6 cores. Além de iPhone, a parte de devices ainda evoluiu mais, né? Smart TVs, iPad e incontáveis outros. E a linha ali da internet, o Internet Explorer sempre tentando correr atrás, e a 9, a 10 e a 11. E apareceu o CSS3 e o HTML5, que se você começou a programar quando já existiam esses caras, porra, agradece a Deus, assim, porque antes disso era sofrido demais. E aí a gente começou a ver uma tendência de componentização e de falar de interface gráfica do usuário, né? A GUI. Porque a gente já tinha browsers avançados suficientes e a gente começou a tentar trazer todos aqueles softwares que estavam no desktop, a gente tinha que ficar instalando uma versão para Windows, uma versão para Linux, uma versão para Mac, tentar trazer isso para a web, que agora estava começando a ficar um pouco mais estável. Só que para fazer isso, você coloca mais código no cliente e você tem que saber organizar ele. Então, começou a se trazer conceitos do back-end para o front-end, como, por exemplo, você organizar com arquitetura modular.
Quando a gente fala de Graphical User Interface, eu coloquei esses 4 pontos que eu acho que no front-end, Graphical User Interface tem a ver com esses 4 caras. Primeiro, alguma arquitetura variante do MVC, pelo menos até 2015, né? Binding, que foi aquilo que o Java trouxe lá em 1990, para você não ter que ficar programando propositalmente toda e qualquer alteração na view para poder sincronizar com a camada persistente. SPA, que é Single Page Application, então você tem uma experiência mais parecida com o software de não ficar recarregando a página toda vez que você faz uma interação, por exemplo, adicionar um produto no carrinho. E você ter a mesma interface tanto no desktop quanto no mobile. E aí, quando veio essa noção de Single Page Application, a coisa evolui completamente no front-end. E aí apareceram esses caras todos, de repente. Óbvio, apareceu, por exemplo, o PhoneGap, então já está levando em outro nível essa questão de você ter a mesma interface no desktop e no celular. Você pode agora acessar a API nativa dos aparelhos. Apareceu toda a leva de frameworks MVC, como o Angular, Backbone, Knockout, Ember. Só que começaram a aparecer também uns carinhas diferentes. Eles se repararam, tem até um RxJS lá atrás, que é ali um pouquinho diferente de MVC. E se a gente avançar um pouquinho lá na frente, veio o ECMAScript 6, que já foi lançado. O WebAssembly, a noção de JavaScript isomórfico ou universal, que faz todo sentido, já que agora você tem JavaScript no desktop, JavaScript no desktop nativo, você tem JavaScript no celular, no aplicativo. Então essa noção de você ter um código só para o cliente, para o servidor e para todos os devices, né, apareceu. E o Edge, que agora sim a gente tem que dar parabéns à Microsoft. E todas as últimas iniciativas de open source também. E, por fim, essa última leva, que eu acho que é o que todo mundo se identifica hoje, na área do front-end. Todos esses caras foram os que apareceram nos últimos 5 anos, que é aquele primeiro slide lá dos logotipos. E aí a gente repara que tem alguns diferentes aqui, como React, BaconJS, Relay, CycleJS, Immutable, todos esses têm a ver com aquela segunda linha de programação funcional ao invés da imperativa. Beleza, para resumir, assim, o que aconteceu? A gente foi do Spaghetti às interfaces gráficas no front-end. Isso aconteceu por causa desses caras. Primeiro, quando veio a noção do Ajax, a gente trouxe cada vez mais lógica para o front. Por trazer cada vez mais lógica para o front, a gente foi obrigado a organizar isso de alguma forma, com algum padrão, então MVC, que já existia no back-end. O MVC por si só, ele é muito trabalhoso se você não tem uma forma de automatizar o sincronismo, então veio o binding. E depois, uma forma de organizar isso tudo, que é a arquitetura modular. E aí é o que a gente chama de uma aplicação client-side, né? Quais são os benefícios de uma aplicação client-side? Você tem uma experiência melhor, você não tem que ficar fazendo reload. Você tem um mínimo no back-end, você pode ter o back-end e o front-end independente. Então você pode ter uma empresa fazendo back-end, uma empresa fazendo front-end, e de repente eles podem fazer isso até em momentos diferentes. Mas o client-side também tem problemas. Pelo menos antes de 2015, esses eram os problemas. A página branca, quando você carrega o site, porque o JavaScript ainda tem que renderizar. SEO, porque até pouco tempo a gente não tinha, o Google e outras ferramentas não tinham como ler o JavaScript. Pode ser devagar, se você tenta trazer toda a funcionalidade para o front. Com certeza você vai ter lógica duplicada, então, principalmente rotas duplicadas e views duplicadas, às vezes, entre back-end e front-end. E é difícil de escalar esse cara,
essa aplicação, porque mesmo a gente tendo evoluído muito, a gente ainda não tem no JavaScript uma forma de escalar sem ter tanta dependência com bibliotecas, frameworks, e tudo está mudando a todo momento, então ainda é difícil você manter uma mesma base de código por 10, 15 anos. Beleza, mas em 2015 a gente tem uma possível solução, pelo menos um caminho a seguir, que é a programação funcional reativa, estruturas imutáveis e query languages mais inteligentes. A programação funcional reativa, resumindo, assim, é uma forma menos cronológica de você programar. A imperativa você diz, você vai fazer isso, depois isso, esse módulo vai chamar esse. Você tem muitas relações, se você for botar num gráfico, você tem muitas relações paralelas de módulos e componentes. Na funcional reativa não, você usa a natureza de eventos do JavaScript e você programa o que acontece quando esses eventos são disparados, o que acontece com seus dados, né? Como que você molda isso na interface. Estruturas imutáveis, para você não ser impossível mudar uma variável desde que ela foi criada, então deixa o seu código e o seu software muito mais previsível de debugar e desenvolver. E query languages mais inteligentes é para você não ter que fazer chamadas para o back-end e tratar tudo no front-end. De repente você pode fazer chamadas e só conseguir o que você precisa naquele momento. Isso resolve todos os problemas que foram listados antes. Você não vai ter nem página branca, nem problema de SEO, nem todos os outros. Só um disclaimer de que eu não estou dizendo que esse é o futuro, mas é um caminho. Para onde a gente está indo então? Vou dar uma aceleradinha que a gente está acabando o tempo. JavaScript, a gente ainda vai ter provavelmente, roubando um pouco da palestra do Brendan Eich lá do Brasil JS, ES6, ES7, ES8. Ainda ES7 e ES8 provavelmente a gente vai integrar ele falou do Moment JS, provavelmente vai ser integrado nativamente no JavaScript. O TypeScript ou semelhante provavelmente vai também virar nativo. Então a gente vai ter, a linguagem vai poder ser tipada opcionalmente. E por fim, macros, que deve vir perto do ES8, que é você programar o que você precisa do JavaScript. E aí ele mesmo falou que provavelmente quando chegar no ES8 você não vai ter outros ECMAScripts, você vai ter só releases de manutenção, você não vai ter mais novas features. Mais controle dos browsers, então um exemplo disso é o Web Components. Provavelmente a gente vai ter cada vez mais controle das APIs nativas dos browsers. Mais back-end no front, principalmente se a gente pensar no immutable, essa história de imutabilidade. Só para entender esse conceito você tem que entender de bits, de árvores e de vários algoritmos. Isso é uma coisa que a galera de front-end não está acostumada a pensar. A gente vai precisar usufruir cada vez mais de paralelismo e concorrência, que vai doer um pouquinho porque o JavaScript ele é single thread, então a gente vai ter que aprender a como fazer esse paralelismo, e aí vão surgir novos problemas, vão surgir novos frameworks, novas tecnologias. Também preparar o nosso código para trabalhar bem offline, e wearables, smartwatches e toda essa leva que está vindo por aí. Funcional provavelmente vai vingar em 2016. Também a noção de JavaScript universal. WebAssembly, mas para falar de WebAssembly precisa de uma outra palestra. E eu acho que é muito novo para falar de WebAssembly ainda, tem que esperar alguns anos. E se a gente tentar imaginar o que seria 2020, depois vocês podem ver com calma esse slide na internet. Não vou ficar passando por todos esses pontos. Eu vou resumir eles. São algumas previsões que eu coletei. Se a gente resumir, muito desemprego. Tem uma estimativa de 4 milhões de motoristas desempregados, porque você vai ter carros automatizados e tudo mais. Muitos drones, inteligência artificial, inteligência das coisas e realidade aumentada. E para a gente concluir, a gente volta para aquelas perguntas iniciais. Será que com essa timeline a gente consegue entender por que teve tanta mudança, o que mudou e se alguma coisa não mudou
Eu não sei se vocês repararam, mas tudo o que a gente acha, tudo que a gente acha que é novo e tudo que a gente fica animado quando a gente vê os novos frameworks e toda essa galera que surgiu nos últimos 5 anos, todas essas noções, todos esses conceitos já existiam desde pelo menos 1960, 1970. Então a gente ainda nem chegou no ponto de aprender com os próprios problemas da nossa área. A gente está tentando trazer as soluções que já foram dadas previamente. Mas por que teve tantas mudanças, né? Para responder isso, eu acho que a gente tem que ver o que a gente faz. Eu acho que muita gente já deve ter falado sobre isso hoje, mas em resumo, a gente cria interfaces. As interfaces são manifestação de uma ideia que alguém ou um grupo de pessoas teve para tornar a vida de alguém melhor. Eu acho que vocês fazem isso aqui direto. E existem vários tipos de interface. A interface da eletricidade pode ser o seu interruptor, a interface de uma mobilidade pode ser o seu volante do seu carro, e na web as interfaces são os sites ou os apps, e a gente está ligado a essa parte, em tornar isso possível. E como seres humanos a gente nunca tá satisfeito, eu acredito nessa fórmula. A gente tem muito sofrimento no mundo, a gente sempre está querendo avançar, então não foi suficiente inventar a roda, que antes era quadrada, depois virou redonda, depois veio o carro, depois veio o avião. A gente nunca vai parar de inovar. Se a gente soma isso com a internet, são infinitas possibilidades. Então, vai continuar mudando, ano que vem vai mudar mais, no ano seguinte vai mudar mais ainda, porque a gente está sempre querendo atingir mais e as coisas cada vez mais rápido. Nos satisfazer cada vez mais rápido. E a gente ainda está nesse primeiro ponto. A gente está aproximando a web à nossa realidade. A gente não consegue ainda botar um site na internet como tirar uma coisa da gaveta e botar na prateleira. A gente não consegue comprar uma coisa com a mesma facilidade do que ir numa loja, pagar ali e levar para casa. Claro, tirando o problema da fila, que isso sim a gente já resolveu na internet. Mas depois que a gente conseguir aproximar a web à nossa realidade, muito provavelmente a gente vai além. Aí a gente está falando de realidade aumentada e tudo mais. Então a gente resolve problemas. Eu vou passar esse videozinho até porque eu acho que o som aqui ficaria meio baixo. Posso fazer um teste. Não, muito baixo. Vou passar. Tranquilo. Esse vídeo, deixa eu voltar para o print dele aqui. Esse vídeo, eu não sei se vocês conhecem o Brad Frost. Ele é o cara que cunhou o termo Atomic Design, que já virou moda. Ele está fazendo uma paródia com uma oferta de emprego que ele viu na internet, que hoje em dia você pede tudo isso para um cara. Então aí ele fica lendo, fazendo tipo um rapzinho com todos esses nomes. E é triste isso, acho que infelizmente muitas empresas erroneamente pedem isso de um desenvolvedor e não é o mais importante. O mais importante é você saber o que você faz e ser inteligente. A partir disso você vai aprender o que for necessário. O que eu quero dizer com essa imagem é que se o front-end, se a internet fossem várias bolinhas que vão jogando, cada bolinha é um framework, é uma biblioteca, a gente não pode ser como um cachorro que fica correndo maluco atrás de todas essas bolinhas. Se a gente for ter que ser parecido com algum animal, a gente teria que ser parecido mais com um leão, que se tiverem várias bolinhas ele vai atrás do cara que jogou, estão jogando as bolinhas, do que um cachorro que fica correndo para tudo que é lugar. A gente tem que saber qual é a raiz, né? O que tá por trás disso tudo. E se a gente ficasse fazendo essa pergunta, a gente pode eventualmente chegar, de repente, a alguma verdade que não muda tanto, que é a resposta dessa palestra, né? Os computadores, eles evoluem, eles não mudam, eles simplesmente evoluem, porque se os princípios mudassem, não haveria base para evolução. Acho que tudo tem princípios, por exemplo, uma mesa você pode colocar coisas em cima e você pode apoiar ela no chão. Se você muda qualquer um desses princípios, ela já é outra coisa, já é outro objeto.
Então, os princípios dos computadores não mudaram, não vão mudar. Talvez seja muito mais importante para a gente aprender os princípios do que se preocupar em aprender diferentes formas de fazer interfaces ou front-end. Eu queria só agradecer a alguns integrantes da equipe da Rio de Rio, agradecer ao Instituto César ao convite. Aqui são as fontes. O estudo está na internet, se vocês quiserem depois. Coisa pra caramba. Passou. E é isso. Muito obrigado. E aí, gente, tem uma pergunta aqui online, né? Será que a gente tem que fazer uma pergunta? Sim, né? Por mim, tudo bem. A pergunta é de Vanderlan Gomes. O que você acha do AngularJS e essa proposta de escrita de código cada vez mais no client? Proposta de código, de escrita de código. Cada vez mais no client. Eu acho... Bom, é um pouco controverso o que eu vou falar, mas perguntaram a minha opinião. Então, eu acho que o Angular teve um papel muito importante no início. Foi o principal framework que incentivou todos os outros frameworks a serem lançados. Com uma empresa muito grande por trás. Então é sim, de fato, um framework estável, a versão 1.x, claro. É um framework estável e que você pode fazer grandes aplicações. A ideia de escrever JavaScript no cliente, eu acho que o desafio é você saber medir o que você coloca no cliente e o que você deixa no servidor. Você nunca vai ter uma coisa só, você sempre vai ter servidor e cliente e cada um tem um propósito. Então, você nunca vai fazer autenticação só no cliente, você nunca vai fazer validação só no cliente, você nunca vai deixar a sua lógica de negócio só no cliente, nenhuma medida de segurança só no cliente. Então acho que é bom, é ótimo, porque a gente precisa ter cada vez mais interfaces interativas e rápidas, mas tem que saber medir. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Então é isso. Valeu, gente. Obrigado.